aí, tudo bem? Eu acabo de ler uma notícia ali que me despertou uma certa curiosidade, né? Me chamou a atenção. O MPF recomendou que em Goiás os militares não façam essa comemoração do dia 31 de março, o chamado golpe de 64, né? Onde houve um período militar aí que algumas pessoas acharam que foi muito opressor. Eu gostaria de citar o meu pai, minha mãe e meu avô, que disseram para mim que viveram nesse período e não viram toda essa opressão. Gostaria de lembrar também que eles sempre foram bons trabalhadores e acredito que essa opressão não valia para eles. Tudo bem, não estou aqui para defender nenhuma ditadura, não quero um regime militar, mas eu acredito que o golpe de 64 foi necessário para que o Brasil não se tornasse uma ditadura comunista, como é Cuba, como é a Venezuela se tornou hoje. Então, sem mais delongas, eu fiquei muito curioso, assim, me chamou a atenção, na verdade, essa recomendação do MPF. Para alguns que desconhecem um pouco do jurídico, eu vou explicar para vocês. O MPF, ele recomenda apenas, né? Ele não decide que não pode fazer, então ele não proibiu, ele recomendou. Caso os militares façam essa comemoração, eles podem sofrer alguma medida que o MPF julgar cabível, que seja abrir uma investigação, um inquérito para poder apurar. Tudo bem. Agora eu quero deixar vocês com um vídeo, né, sobre a proclamação da República. A cada 15 de novembro, os brasileiros comemoram a proclamação da República. Eu quero que vocês fiquem cientes da história que eu vou colocar aqui nesse vídeo e me digam aqui embaixo nos comentários o que é mais curioso, o que é mais absurdo. Comemorar o golpe de 64, que nos salvou de uma ditadura comunista, ou comemorar a proclamação da República. Eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês e abra um pouco a sua mente para uma nova ideia, para um novo posicionamento. O que eu vou mostrar para vocês aqui é história. Eu vou recomendar o canal desse rapaz que fez esse vídeo, um vídeo cheio de conhecimento. E sem mais delongas, fiquem com o vídeo aí, abra sua mente para a verdadeira história do Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo. O parlamento e a justiça eram instituições sólidas e alicerçadas no Estado de Direito, nos princípios constitucionais e nas práticas democráticas. Porém, neste momento, era a vez de o Brasil ter a sua semente roubada. As insatisfações de alguns setores da sociedade não seriam por si só motivos para a queda da monarquia. Porém, interesses escusos agregariam esses descontentamentos, cometeriam um atentado à vontade do povo. Impregnados pela mentalidade positivista, os republicanos tentavam disseminar as suas ideias a qualquer custo, porém sem sucesso. A ideia de república não era aceita pela população brasileira. Os candidatos do Partido Republicano raramente se elegiam para algum cargo, tendo em vista que os republicanos não tinham apoio da população. A única forma de tomar o poder seria através de um golpe militar. As chances de sucesso desse golpe eram mínimas, pois a Marinha do Brasil era extremamente fiel ao Império. A única esperança dos republicanos estava depositada em Marechal Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai, mas que estava insatisfeito com o desprestígio da monarquia em relação ao exército. Essa tarefa não seria fácil, pois Deodoro era amigo pessoal do imperador. Foi quando o major Solon Ribeiro colocou em prática uma armadilha para cooptar Deodoro. Solon fez circular uma história inverídica de que o governo havia mandado prender Deodoro da Fonseca junto com Benjamin Constant e o próprio Solon Ribeiro. Os boatos provocaram o efeito desejado. Revoltadas, as tropas se rebelaram nos quartéis. Foi quando o presidente do Conselho de Ministros, Visconde de Ouro Preto, tentou falar com os chefes militares para apaziguar a situação nos quartéis, sendo ignorado. Na manhã do dia seguinte, Marechal Deodoro e suas tropas marcharam até a frente do quartel-general, onde estava o Visconde de Ouro Preto. Sob ameaça, Deodoro expulsou o ministro do cargo. É o exército armado
na rua, sem nenhum apelo popular, indo avisar para um ministro que você não tem mais o cargo e não se atreva a retomar. E Dom Pedro II, a gente vê o que faz. Apesar de ter demonstrado firmeza ao destituir o ministério, a queda da monarquia não foi anunciada. Os republicanos temiam que ele poderia se entender com o imperador e formar um outro gabinete apenas para substituir Ouro Preto. Se isso acontecesse, seria a morte do ideal republicano. Era necessário agir rápido. Os positivistas e aí os revolucionários republicanos achavam que se não desse o golpe num período muito curto após a abolição da escravidão, que eles iam perder as suas bandeiras. Qual que era a bandeira dele? Federalismo, que era para onde já estava caminhando a monarquia, né? E o fim da escravidão, que foi abolida pelo Império. Em vez de se dirigir ao Palácio Imperial em Petrópolis, onde estava Dom Pedro, Deodoro voltou para sua casa. Ele estava doente e precisava descansar dos acontecimentos daquela manhã. Aproveitando-se de suas fraquezas, os republicanos viram uma oportunidade para executar o golpe. Redigiram então a moção da proclamação da República, em que Deodoro seria nomeado chefe do governo provisório. Os revolucionários foram até a casa de Marechal para tentar convencê-lo de assinar. Para garantir a assinatura, os republicanos tinham de contar mais uma mentira. No entardecer do dia 15, foram dizer ao Marechal Deodoro que o imperador havia convidado para a presença com os ministros, no lugar do Visconde de Ouro Preto, um político gaúcho, Silveira Martins. Deodoro tem um sobressalto, não é esse não, por nada desse mundo. Porque ele, quando Deodoro fora comandante da Praça de Porto Alegre, Deodoro havia disputado com Silveira Martins os amores da filha do Barão do Triunfo. A filha do Barão do Triunfo, que é Adelaide, preferiu ao Silveira Martins. E quando disseram esse não, ele disse, esse não, tá bom, então assina aqui. Apresentaram a ele o documento de proclamação da República. Ele teve a fraqueza de assinar. Quer dizer, a República é um regime que nasceu da disputa de dois homens com uma mulher. Essa é a realidade. Mais tarde, dirigiram-se à Câmara Municipal, onde proclamaram a República. Na improvisada cerimônia, com a falta de símbolos genuinamente brasileiros que representassem o novo regime, foi preciso improvisar. Não por coincidência, foi executado o hino nacional da França, berço dos revolucionários franceses, e foi hasteada uma bandeira que imitava a dos Estados Unidos, mas substituindo as cores originais pelo verde e amarelo. Em Petrópolis, Dom Pedro recebeu o telegrama de Ouro Preto, relatando os acontecimentos. Dom Pedro II, fragilizado de saúde, percebe que a situação está difícil. No dia seguinte, os republicanos decretaram a expulsão da família real do Brasil, determinando um prazo de 24 horas para que o imperador deixasse o país. Dom Pedro aceitou o ultimato dos republicanos com frieza, temendo revoltas populares em apoio a Dom Pedro e à monarquia. O governo republicano decidiu antecipar o embarque o mais breve possível. A família imperial foi colocada no navio para ser devolvida à Europa às 3 horas da madrugada, porque os militares tinham muito medo de uma revolta popular, se o povo soubesse o que realmente estava acontecendo. Acabaram deportando a família real e rompendo completamente os laços que nos mantinham com a coroa portuguesa. Nascia assim o regime republicano. Às pressas, escondido, em meio a trapaças, mentiras e sem nenhum apoio da população. A República, eu digo que foi um golpe mal planejado. No fundo, o que houve era um golpe para derrubar o Ministério Ouro Preto. Toda a conspiração já estava sendo feita pela área positivista, ou seja, o alto escalão, médio escalão do Exército, que, na verdade, havia já mobilizado as tropas para que a deposição do governo Ouro Preto se tornasse no golpe militar. O manifesto que o governo provisório divulgou naquela noite anunciava que o exército tinha declarado a deposição da família imperial e o fim da monarquia, mas em nenhum momento mencionava a palavra república. Benjamin Constant afirmou na noite do dia 15 que no momento oportuno a nação seria consultada sobre a troca de regime. Essa consulta prometida aconteceria somente um século mais tarde,
em abril de 1993. Ou seja, 103 anos após o 15 de novembro de 1889. Os brasileiros finalmente foram chamados a decidir se o Brasil deveria ser uma monarquia ou uma república. Tivemos 103 anos de uma república provisória. Gostou do vídeo? Antes de fechar, se inscreva no canal e participe da missão 1 milhão de inscritos até o final. Estou bem velho, mas ainda consigo sentir as areias das praias do Rio de Janeiro acariciando meus pés. Ainda consigo sentir a brisa das manhãs e o cheiro delicioso de café que só a minha antiga terra era capaz de gerar. Ao longo da minha vida, tive a oportunidade de viajar pelo mundo, conhecendo novas culturas e costumes. Precisei viajar pelos continentes para perceber que nenhum desses lugares que visitei era tão grandioso quanto o meu Brasil. Percebi que nenhum povo era tão guerreiro quanto o meu povo brasileiro. Percebi que nenhum outro reino, império ou nação tinha as riquezas que nós tínhamos. Sei que não consegui agradar a todos, mas lutei durante quase 60 anos com as armas que eu tinha. Tentei ser o imperador mais justo possível e tentei enfrentar os altos e baixos com muita sabedoria. Hoje, a única certeza que tenho é que se dependesse somente da minha pessoa, muita coisa teria mudado no Brasil bem mais rápido do que se esperava. Por que não resisti ao golpe de Estado? Você deve estar se perguntando. Bem, porque não queria ver mais sangue brasileiro sendo derramado por ambições políticas. Era preferível ter em minhas mãos a carta do meu exílio do que o sangue do meu povo. Confesso que perdi as contas de quantas vezes sonhei que estava retornando para minha pátria. Hoje, sinto que minha jornada aqui nesse plano está bem próxima do fim. Quando a minha hora chegar, irei me curvar perante Deus, o Rei de todos os reis, e agradecê-lo do fundo do meu coração pela honra de ter nascido brasileiro.